Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Está no ar mais um Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que nos acompanha em mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, Milena Barbosa vai falar de evangelização infantil. Seja bem-vinda, Milena. Muito obrigada pelo convite. Sou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui, podendo deixar um pouquinho da contribuição, né, para esse tema que eu gosto muito de vivenciar, né, não só de estudar, que é o processo da evangelização das nossas crianças. Então, primeiramente, eu sou mãe de 2, né? Hoje meu filho tem 2 anos, minha filha tem 8. Já estou na evangelização da casa espírita desde quando eu tinha 22 anos, então já são 17 anos como evangelizadora, né? 15 anos como coordenadora do trabalho da evangelização. Já trabalhei com jovens, já trabalhei com crianças maiores, e atualmente meu grupo é o grupo de bebês, e também já trabalhei no grupo de pais, orientando os pais. Então, eu tenho muita alegria de ter passado por muitos espaços da evangelização e aprendido muito em cada um deles, né? E, profissionalmente, né, eu sou pedagoga e psicopedagoga, o que, de certa forma, me ajuda muito, né? Porque a gente consegue pensar muito sobre como a criança aprende e vivenciar mais intensamente, né, os processos de evangelização na casa espírita e também no meu trabalho profissional, onde eu também estudo muito, desenvolvo e aplico o método de Pestalozzi, né, que é o nosso querido professor de Kardec. Então, eu vim hoje para contribuir com essa visão da minha ainda pequena experiência, né, mas aquilo que eu faço de coração, do que eu já posso falar, né, da minha contribuição, vou ter muita alegria de contribuir hoje. Então, eu escolhi esse tema, que é evangelizar educando, ou educar para evangelizar. Para a gente poder pensar um pouquinho o que a doutrina espírita traz para nós sobre o processo de evangelização das nossas crianças, né? Aonde que a gente vai encontrar ali um método, um pensamento que a gente possa aplicar nas nossas aulas, que a gente possa ajudar os pais a vivenciarem no dia a dia. E eu quero começar com uma pequena história de uma mãe que um dia procurou um companheiro da casa espírita para conversar. Ela estava muito aflita, porque ela educou a filha dela na doutrina espírita e na evangelização espírita por 10 anos. Então, ela entrou lá bem pequenininha, né? E saiu jovenzinha, naquele período que vai para a faculdade, né? E depois ela não voltou mais. Não continuou frequentando, né, a casa espírita com a família, né? Foi morar em outra cidade e tal. E aí, essa filha, ela casou e ela estava grávida. E quando ela foi dar a notícia para a mãe, não, olha, mãe, eu estou grávida. A primeira coisa que ela falou para a mãe foi o seguinte: mãe, eu estou grávida e eu não quero que você traga ideias de religião para o nosso filho. Eu e o meu marido, nós chegamos à conclusão que nós não vamos educar com nenhuma religião, porque a gente concorda que religião é uma ilusão. Então, não vem falar de Deus, não dê livrinhos de história de Jesus. Então, ela foi bem assim, enfática com a mãe. Isso deu um choque na mãe, né? E ela ficou muito abalada e foi pedir ajuda, né, nesse companheiro da casa espírita para conversar sobre isso. E o que ela queria entender? Ela queria entender o que tinha acontecido. Porque, segundo, né, a fala dela, ela educou a filha no espiritismo e a filha frequentou a evangelização por muitos anos. Então, para a gente pensar sobre o processo de educação, já que ela usou esse termo, né? O que será que aconteceu, então? Será que a educação não deu certo, né?
Educar. O que é educar? Nós vamos usar todos os recursos da doutrina. Kardec vai falar para nós, lá no comentário da questão 685A, tá? Eu estou lendo minhas referências, porque eu não sou de decorar, não adianta. Não vou decorar o livro, o capítulo, a página, isso eu não consigo. Então, quando eu olhar assim, é que eu estou olhando a minha referência. Lá, no comentário dessa pergunta, ele vai falar para a gente que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E esses hábitos, eles vão formar o caráter, o nosso caráter. Então, ele deixa muito claro, ó, não estou falando da educação intelectual, ou seja, da educação do conhecimento das coisas. Ah, eu conheço, eu sei, eu entendo. Ele está falando da educação moral, mas ainda ele faz um reforço. Não é educação moral pelos livros. Ou seja, não é lendo o evangelho, né? Não é lendo nenhuma história que tem um conteúdo elevado que acontece o processo de educação. Por quê? Segundo ele, a educação ela tem o papel de formar hábitos, de construir hábitos. Então, eu só posso dizer que eu estou sendo educada quando eu tenho um conjunto de hábitos e eu deixo de agir dessa forma e construo novos hábitos. Isso é educação. Quando a gente vai lá em Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo que chama Hábito. É o capítulo 20. Ele fala o seguinte, o que são os hábitos? Nossos hábitos, eles vieram de uma construção de milênios. Então, são várias reencarnações em que a gente foi repetindo experiências muito semelhantes. E isso vai formando um conjunto de pensamento, de sentimento e de ações que a gente se habituou a realizar. Então, é aquela nossa reação instintiva. Aconteceu uma coisa, o nosso primeiro pensamento é o nosso hábito. Então, por exemplo, um espírito que ao longo de muitas reencarnações se habituou a sempre agredir, a sempre xingar, a sempre bater. Então, o recurso que esse espírito tem nele para resolver problemas e conflitos é a violência. Ele fez isso durante muitas reencarnações. Então, isso se tornou um hábito. Hoje, ele é uma criança. Já estamos falando de evangelização infantil. Hoje, esse espírito está nessa reencarnação, é uma criança. Quando acontece um problema, qual vai ser o primeiro impulso dessa criança? A violência. Por quê? Porque ela não sabe fazer de outro jeito. Ela não aprendeu outro hábito. O hábito dela é uma construção milenar. Então, ela vai agir com violência, ela vai agir com agressividade. Isso a gente chama, né? Eu não, né? O Kardec chama no Evangelho de tendências instintivas. Né? Todos nós trazemos nossas tendências instintivas. Então, a gente percebe desde o berço. Porque tem o bebê que se manifesta de forma suave, quando tá com fome, com frio, quando tem uma necessidade, ele faz um chorinho, né? Faz ali um jeitinho assim de desconforto. E tem o bebê que berra loucamente. Tem o bebê que é muito estressado. Então, o que determina, né, essas diferenças já no comportamento desde o nascimento são as tendências instintivas, as tendências que vêm dos hábitos construídos no nosso passado. Então, a gente vai entender na doutrina espírita que a nossa anterioridade, ela é revisitada quando a gente está lá no mundo espiritual, no nosso planejamento reencarnatório. Então, quando a gente vai planejar a nossa reencarnação, a gente revisita as nossas experiências do passado, né? E a gente extrai dessas experiências um conjunto de hábitos, de pensamentos, de sentimentos que a gente hoje já tem condições de fazer o reajuste com a lei. Então, vamos pensar nessa criança que vem manifestando essa agressividade desde muito pequenininha. O conjunto de sentimentos, de pensamentos, que foi extraído dessa anterioridade, para que ela pudesse transformar essa reencarnação, né, num processo de educação, é esse conjunto de necessidades. Então, ela vai... Qual que é o processo da reencarnação? É ela sair
desses hábitos e construir outros hábitos. Um hábito da suavidade, da mansuetude, né? O hábito do cuidado, de cuidar das coisas, cuidar das pessoas, né? Isso tudo é determinado lá no planejamento reencarnatório. Então, a doutrina espírita, ela mostra pra gente que a reencarnação, ela não é um processo que eu vou lá pagar. Eu não estou aqui para ficar pagando erro, para ficar sofrendo. Eu vim aqui para educar. Educar aquilo que eu ainda não sei fazer. Que eu ainda não soube me aproximar de Deus. Então, eu preciso de um ambiente que me ajude nisso. Eu preciso de uma família, de relacionamentos. Eu preciso de uma ocupação nessa reencarnação. Então, nem sempre a ocupação é uma profissão, né? A ocupação é um conjunto de habilidades que eu vou desenvolver na reencarnação, que pode ser uma profissão ou pode ser uma outra atividade que eu vou desenvolver na minha reencarnação. E eu preciso de uma religião. No nosso caso, estamos falando nós, né, espíritas, crianças estão na doutrina espírita, o espiritismo. Então, no nosso planejamento reencarnatório, a gente organizou, a gente não, né? Os mentores, os espíritos que nos acompanharam nesse processo, né? A gente pode ver detalhadamente como isso acontece lá na reencarnação do Segismundo, no livro Missionários da Luz. Dá para entender perfeitamente isso que eu estou falando aqui, né? As etapas pelas quais ele passou, são as mesmas que nós passamos. Então, esse novo conjunto, esse ambiente, poxa, estamos no Brasil. E nós não estamos só no Brasil, nós estamos no planeta Terra. Mas não é qualquer momento do planeta Terra, porque a gente não está na Idade Média. A gente está na transição planetária. A gente ainda não está na regeneração. A gente está na transição planetária. Então, isso é um conjunto de estímulos desse momento, né? A gente está numa família. Numa família, a gente tem relacionamentos. A gente vai desenvolver uma ocupação, algo que a gente trouxe. Então, eu posso ser professora, eu posso ser médico, eu posso ser dona de casa, eu posso trabalhar com coisas manuais, eu posso ter um trabalho mais intelectual, no sentido de estudar mais, né? Enfim, uma infinidade de ocupações. E a gente tem o espiritismo. Para que tudo isso? Tudo isso são estímulos que foram desenhados no nosso planejamento reencarnatório para que a gente pudesse construir novos hábitos. Então, vamos pensar assim, a gente estava acostumado com um ambiente, com uma forma de ser e uma forma de agir. A gente precisa sair desse ambiente, é um ambiente espiritual. Nós construímos esse ambiente, é o nosso mundo, né? A gente construiu esse ambiente, então a gente está acostumado com esse ambiente. Como que muda isso? Você precisa inserir esse espírito num ambiente aonde ele vai receber estímulos contrários àquilo que ele está acostumado a fazer. Porque senão não muda. Não tem como mudar. Então, o processo da reencarnação é educação do contraste. Eurípides Barçanufo que traz essa ideia para a gente, né? A gente reencarna para se educar no contraste. É o contraste do quê? Contraste dos nossos hábitos. Então, eu vou estar inserido num ambiente que vai contrastar com a forma como eu penso. Então, eu vou encontrar pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, um ambiente totalmente diferente, né? Uma religião, um ambiente religioso, onde eu vou ter estímulos diferentes. Então, tudo isso é o processo reencarnatório. Então, o que é a reencarnação? É um processo de aprendizagem. A gente vem para aprender. Quando a gente fala em aprendizagem, se a gente for recorrer, né, à pedagogia, à psicopedagogia, como que a gente entende? A aprendizagem, ela só acontece quando há mudança de comportamento. Então, isso é o que a ciência diz, né? O que a doutrina diz? A aprendizagem, a educação do espírito, só acontece quando ele muda os hábitos. O que é comportamento? É hábito. Então, a ciência está em sintonia, né? Com a doutrina espírita no processo de entender o que significa uma educação de verdade. Então, se eu só aprendo, finalmente, quando eu mudo de comportamento, vou dar um exemplo muito simples. Se uma criança que não sabe ler, pegar um livro para ler, ela vai ter um comportamento de leitor? Ela sabe ler? Ela vai saber
como decodificar aquelas letras, que sequência ela deve seguir. Então, uma criança que não está alfabetizada, que não tem o comportamento da leitura, ela pega um livro e ela vai folheando as páginas, né? Eu vejo meu filho de 2 anos. Às vezes pega o livro de ponta cabeça e olha de ponta cabeça mesmo, né? E folheia e vai e volta, não tem uma sequência, não sabe o que significa aqueles símbolos que são as letras, enfim, não tem comportamento de leitor. Por quê? Porque não aprendeu a ler ainda. Então, quando essa criança ela é alfabetizada, o que acontece com ela? Ela constrói o comportamento do leitor. Agora ela sabe decodificar, ela entende o significado de cada letra, de cada palavra, né? Ela entende o contexto, ela segue a sequência, acompanha o livro até o final. Mas como que ela faz isso? Alguém chegou para ela e falou assim, então, ô fulano, para você aprender a ler, você tem que fazer assim, 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 assim. Pronto, a criança aprendeu. Não, para a criança aprender a ler, ela precisou de estímulo. Um ambiente que oferecesse estímulos para que aprendesse a ler. Então, ela precisou aprender a ouvir o som das letras, aprender qual é a forma de cada letra, aprender como, olhando, não fazendo. Ela teve que escrever a letrinha, repetir várias vezes aquela letrinha. Ela teve que prestar muita atenção no som para conseguir entender que som que é de cada letra, qual é o som final, o som inicial, enfim. Então, ela teve que viver o processo da alfabetização para ela poder depois conseguir ter um comportamento leitor. Então, isso é a aprendizagem. Não é diferente para o espírito, porque a aprendizagem é a aprendizagem. Então, uma criança agressiva, que vem demonstrando uma agressividade, ela está acostumada a ter sensações de agressividade. Ela não sabe sentir diferente. Então, ela bate, ela arranca a flor, ela joga as coisas, porque essa sensação de agressividade gera prazer para ela. É gostoso fazer isso. Nossa, que horror! A criança gosta de ser agressiva. Gosta no sentido de que é o que ela sabe fazer. É a forma como ela sabe reagir. Né? Para ela, o que é a vida dela, é isso que ela sabe. É a sensação que ela se acostumou a fazer. Como que faz para sair disso? Então, se eu ficar lendo histórias para essa criança, de crianças que eram calmas, de crianças que agiam com cuidado, que não batia no amiguinho, que não sei o quê, e eu fico lendo. Aí eu levo essa criança para evangelização. Aí na evangelização ela conhece um monte de história de Jesus, várias coisas, e vai. Ela muda? Não muda. Ela tem o conhecimento. Ela sabe que aquilo existe, ela já ouviu falar, mas ela não muda. Por quê? A aprendizagem, ela só acontece quando a gente vivencia sensações diferentes daquela que a gente está acostumado. Então, todo o processo de aprendizagem começa nos sentidos, todo o processo de aprendizagem. E do espírito, a aprendizagem do espírito, a gente precisa do corpo para aprender. Senão a gente não reencarnava, a gente ficava no mundo espiritual. A gente precisa do corpo, de uma estrutura que permita que as sensações novas alcancem o nosso pensamento. Então, o Emmanuel fala para a gente que o cérebro é a sede das ondulações do pensamento. Para que a gente alcance essa sede, que é o cérebro, a gente precisa dos sentidos. Que sentidos? Visão, audição, paladar, o tato. Por quê? Porque é por meio das sensações que a gente vai construindo algo que a gente ainda não sabe fazer. A gente vai fazer algo que a gente ainda não sabe fazer. Isso é a educação do contraste acontecendo conosco. Então, lá no Emmanuel, nesse mesmo texto, Pensamento em Vida, ele vai continuar, nesse mesmo texto não, num outro texto dele, que é do livro Pensamento em Vida, ele fala o seguinte: a mente é o espelho da vida. Então, vamos entender isso. O que é a vida? A vida é tudo que está ao nosso redor. Então, aonde nós estamos é a vida que a gente tem contato, certo? O nosso lar,
o nosso ambiente profissional, né? O nosso país, é a vida onde a gente tem contato. Então, quer dizer que o nosso pensamento, ele está espelhando o que a gente tem contato na nossa vida. Se a gente tem contato com muitos estímulos que são de violência, de agressividade, de pessimismo, né? A gente fica vendo videozinho só de catástrofe, desastre, né? De pessoas falando, nada, não tem mais jeito, isso aqui tá tudo ruim, onde nós vamos parar? O que o meu pensamento está refletindo? O que eu vou refletir no meu modo de perceber o mundo e de me perceber no mundo? Negatividade, pessimismo, né? Eu vou ficar triste, eu vou ficar melancólica, eu vou ficar deprimida. Por quê? Porque eu estou só refletindo o ambiente que eu escolhi para mim, a vida que eu escolhi interagir. Então, os meus sentidos, eles estão impregnados desses estímulos negativos. Agora, se eu estou num ambiente, procuro um ambiente onde eu vou ter estímulos de beleza, estímulos da verdade, então minhas leituras, as coisas que eu procuro ver, ouvir, tocar, né? As coisas que eu assisto na televisão, tudo isso são estímulos diferentes, sensações diferentes. Então, a minha mente vai espelhar essas sensações. Eu vou ter pensamentos de calma, eu vou ter pensamentos de esperança, né? De confiança. Então, a vida que a gente escolhe, ela vem carregada dos estímulos que vão nos ajudar, ou não. Então, para nós, a doutrina espírita vem como esse estímulo carregado de coisas boas. Só que a gente precisa sentir esses estímulos que a doutrina espírita traz para a gente. A gente precisa viver, a gente precisa mergulhar os nossos sentidos e o nosso pensamento nesses estímulos da doutrina espírita. E não é lendo, só lendo que a gente faz isso. Se o processo de educação é a gente substituir um hábito velho por um hábito novo, eu preciso vivenciar com o meu corpo para construir isso no meu pensamento, né? A aprendizagem é assim. Então, se eu pegar, por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, um corpo morto e pegar uma pétala macia e passar na pele desse corpo morto, ele vai ter alguma reação? Não vai perceber nada. Por quê? Porque quem percebe é o espírito, não é o corpo. Então, a partir do momento que o espírito não está mais ligado àquele corpo não está percebendo mais nada. Então, quanto melhores são os estímulos do ambiente, melhor esse espírito vai ter condições de construir ideias novas, pensamentos bons, né? Estruturar o seu pensamento junto à verdade. Isso não se faz, por exemplo, em 1 hora, uma vez por semana, na casa espírita, numa evangelização. Isso se faz todo dia, na rotina que a criança tem. Então, lá na evangelização é onde a criança vai receber aquela carga de estímulos que vai abrir o pensamento dela. Nossa, é assim que funciona, meu Deus, que legal. Aí, quando ela está em casa com a família, é a hora que a gente vai vivenciar aquilo que a criança conseguiu entender, compreender, sentir nela. Por isso que a evangelização, né, ela precisa estar acompanhada da família. A família precisa participar do processo, né? O que a gente faz a evangelização infantil e, paralelo, no mesmo horário, o grupo de pais. O que o grupo de pais está estudando é o mesmo assunto que as crianças estão estudando na evangelização. Por quê? Para que o processo continue no lar. Para que os pais consigam interagir na mesma estrutura de pensamento junto aos filhos, e aí tudo fica casado, né? E aí sim a gente tem condições de ajudar essa criança a construir coisas novas. Agora, o Emmanuel explica para a gente que o reflexo, ou seja, a imagem do mundo que a gente vai assimilar pelos nossos sentidos,
ela gera a nossa emotividade, ou seja, o reflexo, a imagem de fora do que eu estou vendo, sentindo, percebendo. Ela desperta uma sensação em mim. Essa sensação pode ser agradável ou desagradável, certo? Por exemplo, a criança vê o pai e a mãe discutindo, brigando. Então, aquela imagem, ela é captada pelo sentido, certo? A visão, principalmente a audição, né? Às vezes o tato, porque às vezes o pai empurra a criança, né? Naquele momento, faz alguma coisa mais agressiva. E, então, isso vai refletir no pensamento. Pensamento não é fumacinha, pensamento é imagem. Todo o nosso pensamento é imagem. Ele é concreto. A gente não pensa por palavras, a gente pensa por imagens. Então, quando a gente pensa assim, pensa numa flor amarela de bolinha preta. A gente não viu escrito flor amarela de bolinha preta. A gente viu a imagem da flor amarela com bolinha preta. Isso significa que o nosso pensamento é imagem. Tudo que a gente assimila forma a imagem. A imagem fica ali, registrada, com o seu conteúdo da sensação. Então, se for desagradável, a criança vai sentir que é desagradável e ela vai despertar medo, né? Às vezes raiva, às vezes uma revolta e uma agressividade, porque é o que ela está recebendo. Essa emotividade vai plasmar uma ideia. Isso é Emmanuel explicando para a gente. A emotividade, a sensação, ela gera uma ideia, ou seja, ela sai do corpo e vai para o pensamento. Ela gera uma ideia. Qual a ideia que essa criança pode ter? Por exemplo, nossa, é assim que se resolve o problema. Se meu pai e minha mãe resolvem discutindo, brigando, se batendo, então é assim que resolve o problema na vida. Isso quer dizer que a ideia, segundo Emmanuel, vai gerar a ação e a palavra. Como que essa criança aprende a resolver problema? Gritando, xingando, batendo, que foi o que ela aprendeu, foi o que ela viveu no lar, dentro do lar dela. Ela estava ali, ela era testemunha, ela viveu o ambiente, ela viveu as sensações. Então, ela vai estruturar esse comportamento, tá? Tudo que há de bom vai fazer a mesma coisa. Então, se os pais eles têm um comportamento totalmente diferente, a criança vai fazer o mesmo processo, reflexo, sensação, ideia, ação, porque é assim que a gente aprende. Então, a nossa reencarnação é para isso. Quem que ensinou a gente a fazer esse método? Quem veio e mostrou o método? Foi Jesus. Jesus pegou um conjunto de 12 apóstolos que tinham uma... Qual que era a vida que os apóstolos espelhavam? Falando nos termos de Emmanuel. Como que era o ambiente que eles estavam inseridos? Eles estavam num ambiente agressivo, violento, cheio de vingança, né? Onde eles sentiam muito medo, onde eles eram reprimidos e onde o que valia era o poder. Então, esse era o ambiente mental e de sentimento e de estímulos que aquele grupo de 12 espíritos recebia. Quando Jesus chega, como que ele muda esse pensamento deles? Ele apresenta um outro ambiente. Mas que ambiente Jesus apresentou para eles? A natureza. Ele apresenta a natureza. Por quê? Porque na natureza nós temos os estímulos sensoriais que vêm das leis de Deus. Então, tanto Emmanuel como André Luiz, né? André Luiz não, como Leon Denis e tantos outros autores espíritas falam o quê? Que a natureza é o reflexo do pensamento divino. E que em cada elemento da natureza, a gente tem concretizado um pensamento de Deus. Então, como que Jesus fez? Ele tirou eles daquele pensamento estruturado, da agressividade, né? De que eles iam conquistar o que eles queriam por meio da violência, por isso que eles esperavam um Messias, que ia ter um exército, né? E que ia expulsar os romanos, e agora eles iam ter a glória deles no poder, né? Eles iam ser os poderosos. Jesus chega e insere eles num outro ambiente, com outros estímulos, os estímulos do bem, do belo e da verdade. E isso atingiu o sensorial deles, porque Jesus falava, olhai os lírios do campo. Mas é para olhar e ver como é bonito? Não.
Não é só para ver como é bonito. Jesus falou assim, ó, olha o lírio do campo, presta atenção como eles crescem. Ah, então é para pensar. É para olhar e é para pensar em como eles crescem. Ué, mas por quê? Porque quando eu presto atenção em como o lírio cresce, eu compreendo a minha reencarnação. Então, só um exemplo aqui para a gente entender isso. Quando eu olho para um lírio crescendo, eu vou observar que ele tem uma batata. Essa batata está cheia de amido. Esse amido, para ele poder se transformar em energia para o lírio crescer, ele precisa ficar 3 meses no inverno. Porque o frio é que provoca a quebra desse amido para se transformar em energia. E quando chegar a primavera, depois de 3 meses que a raiz está ali fazendo esse processo, depois desses 3 meses, ele tem condições de florescer e dar essa flor maravilhosa que a gente conhece. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos, assim como o lírio, recebemos o ambiente ideal, com os estímulos ideais para o lírio é o inverno e a primavera, e nós temos dentro de nós todos os recursos que a gente precisa para, junto desse ambiente, fazer florescer o que tem de melhor em nós. Então, olha só, uma coisa tão simples, né? Olha para o lírio, mas pensa. Então, o método é esse. Vamos observar essa história de Jesus? Vamos entender, vamos senti-la, mas vamos pensar nela. Nós vamos pensar. O que será que essa história está querendo dizer? Né? O que Jesus quis dizer com isso? O que isso tem a ver comigo? Então, esse método, assim, eu conto história e depois dou um desenho para pintar, não atinge o espírito, não aprofunda no pensamento, não desperta pensamento, não estrutura a ideia. O processo é aquilo que Pestalozzi trouxe para a gente, né, que é o aprender fazendo. Então, Jesus vivenciou o método, né, ele é o maior pedagogo que a gente já conheceu. Na verdade, ele inaugurou a educação, né, como uma estrutura no mundo. E aí ele traz Pestalozzi para recuperar o método dele. Então, Pestalozzi vem e ele estrutura o método dele junto de Jesus. E ele deixa isso muito claro. Ele fala assim, não existe educação sem cristianismo. Por quê? Porque somente com a base moral do Cristo é que a gente consegue associar a aprendizagem da criança com a sua moralidade. Então, todo o método que ele desenvolveu, que tem 3 etapas, observar, comparar e refletir, é o que Jesus fez. Primeiro, vamos observar aquilo que a gente não conhece. Então, a gente não sabe, por exemplo, que uma semente tão pequenininha, como o grão de mostarda, pode despertar um potencial gigantesco, né? Que é uma comparação que Jesus faz com o reino dos céus. Então, vamos observar e descobrir. Depois nós vamos comparar. No processo de comparação, o que a gente vai fazer? Vai aprender a pensar sobre aquilo. Por que é assim? Como que isso funciona? E é ali onde a gente entende uma lei divina. Quando a gente para pensar, a gente compreende uma lei. Ah, funciona assim porque isso é uma lei divina. Por isso que funciona assim. E aí a gente vai refletir. O que é refletir? É onde eu pego aquilo que eu observei, que eu entendi, e trago para mim. Nossa, mas se é uma lei e é assim que funciona, como que eu estou fazendo sobre esse aspecto? Como eu sinto em relação a isso? Como eu penso em relação a isso? Né? Pestalozzi veio e estruturou esse método para nós, né? Organizando todo o trabalho que Jesus fez de forma didática. E aí ele foi o professor de Kardec, né? E ele estruturou isso no pensamento de Kardec. Quando a gente lê os textos de Pestalozzi, que ele mesmo escreveu, e a gente vai lá e lê os comentários de Kardec no Livro dos Espíritos, muitos dos termos, das formas como Pestalozzi fala nos livros, Kardec reproduz ali nos comentários. Por quê? Porque ele foi atingido no pensamento dele pelo professor, através da vivência do método, né? Então, para a gente encerrar, como que a gente poderia trazer isso para a evangelização? Eu vou dar um exemplo
Muito simples. A gente vai trabalhar com a parábola da ovelha desgarrada, por exemplo. Como que eu vou começar esse trabalho de forma que realmente eu consiga atingir o pensamento desses espíritos que estão comigo na evangelização e que eu possa ajudá-los no processo de educação do sentimento, do pensamento, dos hábitos. Então, eu vou apresentar a parábola. Primeira coisa, aos sentidos das crianças. Tem que ser muito envolvido, tem que ser muito sensorial. O jeito de eu contar, as imagens que eu vou trazer, o envolvimento, eu tenho que criar um ambiente sensorial. Aí, depois que eu apresentar a parábola com estímulos sensoriais bastante ricos, né, para que elas realmente possam mergulhar o pensamento delas na imagem da parábola, eu vou pedir para que elas façam um desenho, do que mais chamou a atenção. Por quê? Porque ao desenhar, a criança vai expressar o seu pensamento, o que ela pensou. O desenho concretiza o pensamento da criança. Ali, no desenho, eu já sei qual é a necessidade que eu vou ter que trabalhar com essas crianças ao longo do desenvolvimento da parábola. Então, a criança pode desenhar, por exemplo, a cena do pastor acolhendo a ovelha, ou ela vai se focar na cena da ovelha rebelde indo embora. Tudo isso, gente, traz significado, porque foi a sensação que mais chamou a atenção da criança. Isso tem que ser valorizado. E aí a gente pergunta para cada criança, o que você desenhou, por que você fez isso, né? Por que isso te chamou a atenção? E a gente vai conseguindo perceber as necessidades. Depois que a gente faz isso, a gente vai dramatizar. O que é dramatizar? Isso é uma sequência, né, gente? Não é um dia só. Uma sequência de momentos de aulas. A gente dramatiza para que as crianças possam viver a sensação de cada personagem. Então, ela vai viver como é ser uma ovelha rebelde. Ela vai viver como é ser uma ovelha obediente. Ela vai viver como é ser um pastor que acolhe, que não pune, que vai lá, acolhe, que cuida. Isso é fundamental. A gente está trabalhando no campo das sensações. Isso está levando uma imagem nova para o cérebro. Para uma criança que está acostumada a achar que todo erro deve ser punido, né? E acredito que para todos nós isso seja a nossa realidade como espírito, né? Nós trouxemos esse hábito das nossas reencarnações de achar que todo erro deve ser punido. E nós fizemos isso, né? Então, as crianças que estão chegando hoje chegam com essa estrutura mental. Vivenciar um pastor que não pune, que acolhe, que ampara e que ajuda aquela ovelha a retomar o caminho, a fazer de forma diferente, né? A aprender a fazer da forma correta, é uma imagem que a gente está estruturando num espírito que não tinha isso antes, que não sabia que era assim que podia ser feitas as coisas. E aí, depois de dramatizar, a gente vai pensar, como que foi ser a ovelha? O que você sentiu? Como que foi ser o pastor? Vamos conversar sobre o que a gente sentiu na vivência. E aí a gente descobre uma lei. Vamos conversar agora sobre a lei divina. O que Jesus quis mostrar para a gente com isso? Né? Qual que foi o ensinamento de Deus nisso tudo? Então, gente, e aí depois a gente traz para a gente, né? Quando que eu sou como a ovelha, quando que eu sou como pastor, e a gente desenvolve todo esse trabalho de forma muito simples, mas de forma muito vivida, porque esse é o processo de educação, né, que a própria doutrina espírita e o Evangelho de Jesus traz para a gente. Então, essa seria, assim, a minha contribuição nessa fala de hoje, né, e eu espero que isso possa ajudar muito vocês. Helena, você falou de Jesus, você falou de Pestalozzi, você falou de Kardec, de Eurípides Barçanufo. Vamos ampliar um pouco mais isso? Por favor, Milena Barbosa. Então, Eurípides Barçanufo, ele recupera, né, o método de Pestalozzi lá em Sacramento, no Colégio Allan Kardec, e ele consolida esse método no Brasil, né? Então, como que esse método chegou para nós hoje, né? Que nem eu, Milena. Milena, como que você sabe disso, né? Porque foi através do Colégio Allan Kardec que Eurípides
recuperou o método, trabalhou o método com os alunos, né? E estruturou esse método no que ele chama de pedagogia do amor, que, na verdade, é o método que vem lá de Jesus, né? A pedagogia de Jesus. Kardec foi aluno de Pestalozzi. Então, ele se tornou discípulo de Pestalozzi, né? Aos 15 anos, Kardec já era professor, ele já apoiava Pestalozzi dentro lá do Instituto, né, de Yverdon. Então, ele aprendeu toda a estrutura do método, ele vivenciou, ele se torna professor, né? Ele escreve livros dando sequência no método de Pestalozzi. E ele desenvolve a doutrina espírita, né? Todo o processo do pensamento, principalmente no Livro dos Espíritos, com a metodologia que ele aprendeu com Pestalozzi. Então, a gente vê que tá tudo entrelaçado. Na verdade, é um projeto de Jesus, né? Como que tudo isso ia chegar no Brasil? Através de Eurípides Barçanufo. Que isso tudo chegou no Brasil, né? Para nós. A visão de educação, né? E evangelização chega para nós através de Eurípides Barçanufo. Milena Barbosa, estamos encerrando, né? Mais um programa Sensibilidade, mas ainda temos espaço para que você possa deixar a sua mensagem final. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, de poder contribuir, de poder colaborar, né, de alguma forma, e dizer, assim, que eu tenho certeza que todos os evangelizadores, eles fazem o melhor trabalho que eles podem fazer, né, são muito comprometidos, se preocupam demais com as nossas crianças, e que a gente possa fazer esse trabalho de envolver realmente as nossas crianças num pensamento, num sentimento, nas sensações que o Evangelho de Jesus traz para a gente, para que as nossas crianças consigam estruturar memórias novas, memórias ricas de beleza, de verdade, do bem, né? E que isso não fique só como mais uma informação que vai ficar ali na mente delas e que não vai ter conexão com a vida, né? Então, que a gente proporcione isso para elas e que a gente ensine os pais a fazerem isso no lar, né? Que eles possam dar sequência nesse trabalho para que a gente, em conjunto com a família, realmente ajude esses espíritos a conseguirem caminhar na direção daquilo que eles planejaram para essa reencarnação. Então, que a gente observe, que a gente encontre as necessidades dessas crianças, que a gente ajude elas a trabalharem essas necessidades de forma muito prazerosa, né, com muitas vivências, muito evangelho, muitas imagens de Jesus, e que a gente ajude os pais a continuarem esse trabalho no lar, no dia a dia, nos momentos que eles têm com os filhos. É isso. Obrigado, Milena Barbosa. Obrigado você, amigo ouvinte e telespectador, que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.